Olá a todos e a todas que estão assistindo este vídeo, sobretudo os alunos e as alunas, ou melhor, os estudantes de Educação e Tecnologias Contemporâneas, né? Os alunos de filosofia e teatro estão trabalhando com a gente essas questões de Educação e Tecnologia. Sejam bem-vindos a este vídeo. Bom, para início de conversa, a gente vai fazer algumas distinções, né, e definições de alguns conceitos básicos dessa questão relacionada à educação e tecnologias, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que está destinada a trabalhar exatamente essa questão da relação da educação e tecnologias contemporâneas. Bom, para melhor apresentar aqui nosso pensamento, nosso raciocínio, fizemos aqui alguns slides que passamos a comentar. Então, educação e tecnologias, nosso intuito aqui é fazer algumas notas introdutórias, sobretudo para os nossos estudos de aprofundamento a partir das ideias do Pierre Levy e da Vani Kensky, né? E também, entrando um pouco na questão da ética e a tecnologia, né? Também nos textos do Hans Jonas. Basicamente, a gente vai falar aqui de técnica e tecnologia, tecnologia da inteligência, a diferenciação e as semelhanças, né, e as implicações de educação e ensino remoto e o híbrido. Bom, técnica e tecnologia, né, definições. A gente encontra algumas definições que trazem algumas características bem interessantes. Nós pesquisamos no dicionário de filosofia do Nicolas Abaniano, que é um dicionário bem famoso na área de filosofia, e destacamos aqui duas definições, tá? Para técnica e tecnologia. Uma definição diz que tecnologia é o mesmo que técnica, né? E a definição 4, né, são 5, se eu não me engano, definições que ele coloca lá no verbete tecnologia, diz o seguinte: emprego de conhecimentos científicos na esfera da produção dos transportes, das comunicações, dos serviços, da educação, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que o uso dos vocábulos técnica e tecnologia, em alguns contextos, são colocados como sinônimos, né? Quando, por exemplo, no Hans Jonas se fala civilização da técnica aí tem o significado de tecnologia, né? É colocado com o mesmo significado. Mas, em vários contextos, e talvez a maior parte dos contextos, há uma distinção entre um e outro termo, né? E a distinção, exatamente, ela parte da ideia de tecnologia, como está aqui na quarta definição do verbete do dicionário de Nicolas Abaniano, dicionário de filosofia, é que a tecnologia ela estaria ligada aos conhecimentos científicos, né, na esfera da produção de serviços, enfim, e da educação e por aí vai. E a técnica seria o modo ou os modos que se criam ao longo da história em vários contextos, né, síncronos também, de uma mesma época, para utilizar essas tecnologias, né? Então, as tecnologias, elas se identificariam no primeiro momento com todo o emprego do conhecimento, da pesquisa para a produção, né? E a produção no sentido mais vasto possível, né? Ou poderia ser mais especificamente o estudo de procedimentos, né? Técnicos, e a técnica seria alguma coisa mais específica, e ela se confundiria com a ideia de arte no sentido lato, né? Arte, né, e técnica no grego, tekne, tem a ver exatamente com essas normas, com esses procedimentos, com essas formas, com esses jeitos já cristalizados de fazer alguma coisa para encontrar certo resultado. Bom, o que seria técnicas, então, assim, né? No sentido mais estrito, quando a gente distingue técnicas de tecnologia. Aqui a gente colocou aqui algumas gravuras, algumas imagens, de situações diferentes que a gente pode
visualizar o emprego de técnicas, né? Então, aqui tem uma cena de um escritório, que a gente pode pensar que é de jornalismo, por vários usos de várias técnicas, né? Você tem aí, no próprio conhecimento do jornalismo da época, uma forma de fazer um roteiro, de uma máquina de datilografia, que hoje em dia é alguma coisa de museu, o uso do telefone. Então, a gente pode visualizar nessa imagem, por exemplo, várias técnicas, né? Do lado, a gente tem uma imagem de dois lutadores num ringue e um dos lutadores aplicando uma técnica conhecida como armlock voador. É visualmente muito bonito, do meu ponto de vista, difícil de ser aplicado e que é uma técnica, porque tem uma finalidade, procura uma eficiência de finalização e tem todo um conjunto de movimentos que tem que ser feitos e são treinados para que possam ser realizados. Então, é uma técnica de artes marciais, armlock voador. E nessa outra imagem, a gente tem a figura, né, de uma receita de culinária. Então, os vários modos de preparar os alimentos, de criar recheios, de fazer pão, de corte, enfim, tudo isso são procedimentos que são criados na nossa cultura e as quais a gente utiliza, repete, para realizar algumas coisas. Então, nesse sentido, né, diz a professora Vani Kensky, técnicas são os jeitos ou as habilidades de lidar com cada tipo de tecnologia para executar ou fazer algo, né? Aos jeitos ou às habilidades de lidar com cada tipo de tecnologia para executar ou fazer algo, nós chamamos de técnica. Então, aqui seria uma forma de definir técnica ou técnicas de um modo distinto de tecnologia, né? Bom, e o que seriam, então, tecnologias, né? Aqui a gente vê algumas situações de pessoas em circunstâncias diversas de aprendizagem, né? Em uma, o professor ou uma estudante utilizando a lousa branca, no outro, um professor, um estudante ou um palestrante, né? Não sabemos bem qual é o contexto, fazendo uma apresentação com um projetor, né? Que uma criança certamente assistindo um vídeo, participando de algum jogo, através de um óculos tridimensional, e no outro, uma criança num simulador de carros. Né? Nesses 4 exemplos, a gente pode visualizar, claro, técnicas e tecnologia também. Mas aqui, o que a gente destaca é o fato de que, mesmo em situações diversas e utilizando equipamentos diferentes, as tecnologias elas aparecem, né? Então, fazendo uso da luz branca, a gente pode entender que ali está sendo aplicado técnicas a partir de equipamentos que são frutos de tecnologia, né? O quadro branco, o pincel, né? Do outro lado, você tem alguma coisa já mais sofisticada, que seria um projetor, né? Para o nosso contexto atual já não é tão sofisticada assim. E embaixo a gente tem 2 crianças que parecem estar se divertindo muito com recursos muito mais avançados de tecnologias digitais, né? Em todas essas situações a gente tem tecnologias sendo utilizadas para aprendizagem. Em algumas situações de maneira mais dinâmica e outras situações de maneira menos dinâmica, talvez mais monótona, né? E a própria professora Vani Kensky define, né, tecnologias. Tecnologias, né, que seriam, segundo a professora Vani Kensky, ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, nós chamamos de tecnologia.
para construir em qualquer equipamento, seja uma caneta esferográfica, ou planejar e criar tecnologias. Então, nessa definição aqui da professora Vanichenski, vale destacar, né, essa questão que ela coloca, né? Desde uma coisa bem simples do nosso cotidiano, uma caneta esferográfica, até um computador que seria algo muito mais complexo, nós temos a tecnologia presente em nossas vidas, né? Então, a partir disso que a professora Vanichenski coloca, a gente pode refletir, né, algumas coisas. Primeiro, as tecnologias estão presentes na nossa vida pessoal e profissional. No giz, no apagador, no projetor, nos pratos, sabonete, nas roupas que a gente está utilizando, nos fones. Então, tudo isso, a partir dessa compreensão que se tem de tecnologia, nós podemos considerar que é a tecnologia no nosso dia a dia. Então, é difícil pensar, a partir desse ponto de vista, o ser humano distinto ou sem a tecnologia, né? Distinto até que dá para pensar, mas sem é meio complicado. Então, quando geralmente a gente fala, né, de mundo tecnológico, civilização tecnológica, a gente pensa num mundo hiper sofisticado, de muitos artefatos complexos, digitais, e que muitas vezes, no âmbito da ficção científica, são colocados em oposição ao ser humano como alguma coisa que pode dominar o mundo, né? Mas quando a gente percebe exatamente o que é tecnologia nesse sentido, né, de toda esse conjunto de conhecimentos e princípios que são utilizados para a construção de várias artefatos, né, sejam eles materiais ou não, a gente entende que desde quando existe ser humano, ou desde quando se pode considerar um ser humano sobre a Terra, a gente tem exemplos de tecnologia. A tecnologia faz parte da vida do ser humano, desde o giz, que é uma forma muito rudimentar de trabalhar em sala de aula, né, giz apagador, até um projetor, um computador ou simuladores, né? Toda hora nós estamos lidando com tecnologia, mas como há muitas coisas que já se consolidaram na nossa cultura, às vezes a gente entende como uma vida, pelo menos dentro de um ponto de vista que a gente tem de compreensão, de dignidade, né, e de bem-estar, sem tudo isso que a gente entende como tecnologia, né? Então, não existiria, dentro desse ponto de vista, uma era específica tecnológica. A gente pode falar que chegamos ao momento de amadurecimento das técnicas, das tecnologias, enfim. Uma época criou as suas técnicas e as suas tecnologias, né? Uma outra coisa que deve ser destacado é quem concebia o ser humano sem educação e tecnologia, né? Quando a gente pensa no homem da pedra lascada, do Neolítico, a gente está pensando em como, né, o homem, com a razão e com as mãos, como diz, salvo engano, Tomás de Aquino, né, o homem é um ser com a razão e as mãos, colaboram, enfim, ele foi utilizando de galhos, de pedras, de coisas e transformando isso. E esses conhecimentos, esses princípios rudimentares que foram criando essas ferramentas, são tecnologias, né? Tecnologia a gente pode chamar rudimentar, mas são tecnologias. Então, não como se pensar o ser humano sem tecnologia. Né? Dentro da perspectiva, por exemplo, do Hans Jonas, que é um pensamento que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente, a técnica, que nesse sentido sinônimo de tecnologia, ela não é só alguma coisa extensiva do ser humano, mas ela alcança, no nosso momento histórico, a própria condição do ser humano, como ela definisse, no nosso momento histórico, a essência do ser humano, como um homo faber, né? Um homo que fabrica, que cria, que produz. Né? 3, tecnologia é um conjunto de ferramentas, dispositivos e técnicas. Aqui seria uma compreensão da tecnologia de forma bem ampla. Né? A tecnologia aqui, ela não é vista apenas como algo que pode ser sinônimo de técnica,
mas é compreendido como tudo aquilo que a gente colocou, princípios, conhecimentos, né, nossos momentos, princípios, conhecimentos, é a própria ciência, né, aplicada na produção, na vida humana e na exploração da natureza. E esses princípios, a aplicação disso, as ferramentas são produzidas a partir disso, os dispositivos que são criados, né? E as técnicas que são exatamente os modos, os jeitos que são criados para lidar com ferramentas e com esses dispositivos. Como nós já falamos, toda época é uma era tecnológica, né? Não tem como fugir disso. E não só equipamentos são tecnologias, há também as chamadas tecnologias da inteligência. Aqui nós entramos no outro autor importante das nossas reflexões que iremos fazer, que é o Pierre Levy, né? A tecnologia não seria apenas equipamentos, mas também tudo aquilo que é criação humana, né? E que auxilia o ser humano de maneiras diversas. E no caso aqui das tecnologias da inteligência, nós poderíamos dizer que tem a ver com criações humanas, né, que auxiliam, sobretudo, a memória. Então, são criações humanas que já foram naturalizadas, são introjetadas, sobretudo, no que a gente poderia chamar no espaço da nossa memória, e que tem como finalidade nos auxiliar a conhecer e aprender sempre mais. Né? Como diz o próprio Pierre Levy, as tecnologias intelectuais ocupam o lugar de auxiliares cognitivos dos processos controlados, aqueles que envolvem a atenção consciente e dispõem de tão poucos recursos no sistema cognitivo humano. Desta forma, as tecnologias intelectuais servem como paliativos para certas e os mecanismos esquematizantes de memória de longo prazo. Então, vejam, nessa definição aqui do Pierre Levy, de tecnologias da inteligência, que é algo que se torna muito importante, porque a partir disso ele vai fazer com que uma história da humanidade, né, que ele define como 3 tempos do espírito, que nós exploraremos mais à frente, dentro dessa compreensão da tecnologia da inteligência, vale destacar exatamente que são recursos, por assim dizer, auxiliares, né? Nesse sentido que seriam tecnologia da inteligência, né? Desde a criação, a própria oralidade já é uma tecnologia da inteligência, né? Porque já existe uma representação da realidade de uma forma que a gente poderia dizer que cria um eco-saber, né, um termo do Pierre Levy, né, seria uma multivisão mítica. Né? A escrita é outra forma, e os recursos de informações de massa digitais que nós temos hoje. Né? Então, não são apenas instrumentos, mas eles são a própria tecnologia da inteligência. Né? A gente compreender aquilo que é o conhecimento humano em dada época deve se levar em consideração dentro dessa perspectiva, né? Exatamente essas tecnologias da inteligência. É quase parecido, inclusive, o Pierre Levy cita. Quando eu entendo os meios, né, seja o meio oral, a escrita digital, eu já estou entendendo um pouco a mensagem e a própria razão que aí está constituída, né? Que ela é constituída a partir dessas tecnologias da inteligência. E a própria verdade, né, aquela nossa concepção de verdade também está dentro dessa compreensão. Bom, outras distinções importantes para início de conversa, né, essa diferenciação entre educação e ensino. Nosso curso, né, do qual nós estamos tirando essa reflexão, que é educação e tecnologias contemporâneas, queremos dizer que nós estaremos dentro de um âmbito, quando estamos falando de tudo isso, né, estamos dentro de um âmbito da educação, mas nós pretendemos, aos poucos, nas próximas reflexões, especificar mais a dimensão do ensino. Educação
processos formativos que se dão desde o ventre materno, então é uma coisa muito ampla e abrange o ensino, mas o ensino está, né, voltado mais para esses processos que nós entendemos como educação escolar, educação formal ou educação não formal. Né? A educação vem do latim, estou lembrando, educare, tem essa ideia de conduzir, tanto educare como educere, são as duas raízes. Uma tem o sentido de conduzir para fora, né? Tem a ver com as potencialidades, se entende que cada um tem, e o outro educere, tem o sentido de uma certa adequação, de um certo aprendizado, né? Certos valores e formas e técnicas tem a ver com marca, com sinal. Originalmente, era o sinal que no mundo romano, proprietários do gado colocavam, né? Então, tem uma origem, colocavam no seu gado para distinguir dos outros. Então, tem uma origem agrícola. Mas ser marcado também tem outro sentido, que não é um sentido assim tão, digamos assim, bucólico, né? Que seria o sentido de ser destacado, né? Você não é, pelo ensino, você deixa de ser alguma coisa indistinta, homogênea, e você se destaca, né? Então, e também tem essa ideia de como é uma marca de signo, de se tornar exemplo. Então, né, tem uma etimologia no mundo rural e tem significados que foram sendo acoplados, que são os que nós mais utilizamos, né? Então, modernamente, a gente pode pensar o ensino tanto de um ponto de vista mais tradicional, como transmissibilidade, mas também de um sentido mais libertário, pragmático, mais que pensa o ensino como criação de possibilidades para construir conhecimento. A outra distinção importante fazer, né, é essa distinção entre ensino remoto e EAD. O Manual de Boas Práticas da UFT, que foi feito há pouco tempo, um manualzinho bem prático, enfim, para ajudar os professores da UFT, a seguinte definição, ou melhor, a seguinte fala, né, sobre o ensino remoto. Diz o seguinte: o ensino remoto pode ser utilizado nas atividades de suporte, acompanhamento no ensino presencial. Normalmente é utilizado em curto período de tempo, diferentemente da EAD, que tem sua estrutura e metodologia pensadas para garantir o ensino em todo o ciclo do curso. A semelhança entre EAD e ensino remoto é que ambas fazem uso das tecnologias digitais contemporâneas, porém são distintas na prática. Então, basicamente, a diferença entre ensino remoto e EAD é que, no caso do EAD, ou ensino à distância, o que se tem é toda uma proposta pedagógica, né? Toda uma metodologia que pensa os processos de ensino-aprendizagem dentro de uma plataforma que se dá predominantemente a dizer que poderia fazer essa distinção legalmente, o que definiria exatamente seria o fato de ter, no máximo, 25% de encontros síncronos. No caso do remoto, pelo menos aqui na UFT, né, acredito que seja alguma coisa parecida em todas as outras universidades e nas outras instituições de ensino, isso se inverte. 20% é a carga que pode ser feita à distância. Ou melhor, feita remotamente, e o restante presencialmente. No nosso momento agora que estamos vivendo, que é a pandemia, que deram essa possibilidade para os cursos de ensino presencial fazerem toda essa carga horária de maneira remota. Claro, obedecendo essa distinção entre o síncrono, né? Cronos é tempo, sim, ao mesmo tempo, desses encontros digitais que a gente tem geralmente pelo Zoom, pelo Meet, outras plataformas, e os, né, em tempos diferentes, cada um no seu momento, através de atividades, de pesquisa,
de colaborações que não necessariamente as pessoas devem estar ao mesmo tempo em uma determinada plataforma digital. Então, isso é importante porque as pessoas confundem muito, né? E geralmente chamam o ensino remoto de EAD e de ensino à distância. Então, para ficar bem claro, né? Quando você entra no curso EAD, você entra no curso que foi pensado básica, foi pensado de forma que a própria natureza da constituição daquele curso, ele se dá de uma maneira que se realiza por plataformas, hoje em dia, né, digitais. Houve um tempo que não necessariamente. Podia ser pelos correios também, se a gente pensar no século XIX, isso não é de hoje. E no caso do ensino remoto, é algo que serve como suporte, mesmo em época de não pandemia, para o ensino presencial, né? E aqui, onde entraria o híbrido, né? Essa é uma grande questão que agora, nos nossos tempos de pandemia, já entramos no segundo ano de pandemia, de não poder fazer aulas presenciais, né? É uma questão que se coloca, né? Se fala nas voltas às aulas, fala de forma híbrida. Algumas pessoas pensam que esse híbrido é apenas uma passagem, né? E que depois voltarão às aulas novamente como eram antes. Do meu ponto de vista, mesmo que não tivesse tido a pandemia, o híbrido é alguma coisa que deve ser pensada seriamente nos cursos presenciais. Não é transformar os cursos presenciais em AD, porque nós já vimos que tem uma diferença enorme, mas é de entender que boa parte do processo de ensino-aprendizagem, ele pode ser realizado de uma forma muito mais dinâmica e de uma maneira mais agradável e instigadora para os estudantes, de maneira remota. Então, o híbrido não distingue, ele nem se confunde com remoto EAD, porque ele, na verdade, ele é, como diz o nome, híbrido. Em inglês, acho que blended, a mescla, é a mistura, né? Então, por exemplo, o nosso currículo na UFT, antes da pandemia, os cursos presenciais já tinham 20% de possibilidade de ser feito de maneira remota. Como nós fazemos essa utilização dessa carga remota? Isso poderia ser já um início de uma conversa sobre a questão do que é o híbrido, tá bom? Então, ficam algumas questões no final dessa nossa fala para a gente refletir. Depois, aqueles que tiverem a oportunidade, que estão comigo na disciplina de tecnologia e educação e tecnologias contemporâneas, conversar de maneira síncrona. Quais são essas questões, né? Qual é o papel das tecnologias na educação? Podemos considerá-las descartáveis ou essenciais? Há muita gente que, dentro desse momento de pandemia, entende que a gente vai voltar, né, para o giz e lousa, né? Por outro lado, há também uma aceleração e um aumento, né, poderíamos dizer assim, das desigualdades sociais. Né? Aquelas pessoas que têm condições de ter tecnologias digitais de informação e comunicação continuam as suas atividades, e aqueles que estão em escolas que dão essas condições, que têm famílias que dão essas condições, continuam estudando e tendo, mesmo que a gente possa entender que não é o mesmo rendimento, eles apareceram. Mas na volta, né? E sabendo também que essa pandemia pode ser uma pandemia de muitas, né? A gente está destruindo a natureza. A gente pode considerar descartável, essencial, ou a gente tem que começar a pensar essas tecnologias digitais de informação e comunicação como alguma coisa necessárias para a dignidade humana, né? Como um direito humano, né? Ser acrescentado, ser pensado, ser criado. Uma outra questão para a gente refletir, que a pandemia da Covid-19 nos ensinou sobre educação e tecnologia, né? A tecnologia é apenas um modo de criar pessoas artificiais, né? Porque a gente sempre pensa em tecnologia pensando no Facebook, nos blogueiros, ou ela está sendo mal aproveitada por nós, professores, educadores, mediadores, tutores. Né? Qual a relação que você faz entre TICs e ensino híbrido? TICs
tecnologias de informação e comunicação digitais. E o ensino híbrido, a questão do ensino mesclado, né? Que é um ensino que sempre houve, né? Porque a gente está falando de mesclar o remoto e o presencial, o digital e o analógico, né? O livro seria analógico, por exemplo, o digital, o online. Mas sempre existiu, porque a gente pode, sei lá, numa escola mesmo de um período que não existiam tecnologias digitais, a gente pode pensar, por exemplo, dentro dessa definição de híbrido mais amplo, de uma mescla de tempos, por exemplo, né? O tempo que está junto, o grupo, o tempo que está separado, mas está pesquisando, enfim, de espaços diferentes, de tempos. E nesse contexto específico, qual seria essa relação, né, do híbrido e dos TICs? Né, algumas questões para a gente refletir e que a gente vai ter a oportunidade depois de voltar a elas. Né? Então, agradeço a todos aí a paciência e aí fica essas reflexões para a gente conversar mais depois. E lembrando, essa é um vídeo de uma série de vídeos que a gente vai lançar aqui sobre educação e tecnologia. Abraço a todos e a todas.